Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das dicas, tá? Vou dar umas dicas, assim, que no meu ponto de vista são importantes para você que quer sair do Brasil, tá? De saco cheio. E o que que você precisa mais ou menos, né? O que que vai te ajudar bastante em outros países, tá? Isso, então, é o que eu acho, tá, gente? É a minha opinião. Às vezes pode ser que outras pessoas não pensem assim dessa maneira, mas assim, o que já aconteceu comigo, né? Porque eu já morei muitos anos na Europa e eu voltei a viver aqui, então eu percebi que são coisas essenciais, são dicas assim que se eu tivesse assistido talvez algum vídeo relacionado, talvez pudesse me ajudar, né? Na época. Bom, eu acho que primeiro o planejamento financeiro ele é muito importante, não só financeiro, né, gente, mas assim o financeiro, ele é o que pega bastante, tá? Claro que você tem que se preparar emocionalmente, né, psicologicamente, em vários aspectos, porque ainda mais se você vem sozinho, você deixa a família, e é bem complicado no início. Só que eu digo assim, financeiramente, se você não conseguir se programar, você não vai conseguir ficar um mês, seja na Europa, nos Estados Unidos, para onde você for. Então, assim, a gente sabe que com a desvalorização do real torna-se um pouco mais complicado, né? Sair do Brasil, às vezes assim a gente vai se programando e acaba sendo a longo prazo, pelo fato de que juntar dinheiro não tá fácil, né? A gente às vezes tem que pagar as contas no Brasil e ainda juntar dinheiro é realmente complicado. Bom, o que eu acho que é necessário, você tem que pensar, eu tô assim, vou dar um exemplo de uma pessoa que vem sozinha, uma pessoa solteira, ou não sei, que vem só ela. Você tem que pensar que, por exemplo, se você for vir aqui para algum país da Europa com euro, né, que utilize o euro, moeda daqui, que também tem a Inglaterra, a Libra, tem outros países com outras moedas. Mas vamos colocar como exemplo o euro. Eu não sei quanto que tá a cotação do euro hoje, tá? Mas deve estar 4 e pouco. Então tudo você vai ter que multiplicar por 4. Então é bem complicado. E você tem que se programar que pensar que quando você chegar aqui, você tem que alugar um quarto ou uma casa, vai depender das suas condições, né? Cada um tem condição diferente. Vamos colocar assim, exemplificar com quarto, que geralmente é o que acontece. As pessoas vêm e optam, né? Pelo menos no início, a morar num quarto que sai mais barato, tá? Geralmente é tudo incluído, você não se preocupa com as contas do mês. Aqui onde eu moro em Portugal, né? Lisboa, Portugal. A média do valor de um quarto são 250 euros mensais, tá? Com tudo incluído. Claro, você pode encontrar menos, mas depende da região. Vai depender de vários fatores, tá? Só que, mais precisamente, assim, o mais comum são 250 euros com as contas incluídas e um pouco mais perto do centro, né? Você vai ter transportes nas proximidades. E quando você entra no quarto, você tem que dar o valor do depósito, que é um calção, no caso. Então, se são 250, você vai ter que dar 250 do mês, mais 250 desse calção, tá? Então, são 500 euros. Então, esse dinheiro do calção, tá? Desse depósito, você não perde. Quando você for embora, né? Deixar de viver naquele quarto, você vai avisar o senhorio, tá? E falar, olha, eu pro mês que vem eu não vou mais ficar nesse quarto. Então você fica um mês assim com o valor desse depósito, você não vai precisar pagar. Então é um valor que você vai utilizar no final das contas, tá? Só que aí você tem que se programar aqui no começo, então você vai gastar mais, não é só o valor do aluguel, tá? Então se for para casa também é a mesma coisa. Geralmente eles pedem um mês aqui, tá? Aqui em Portugal. Mas há senhorios que pedem 2, 3, aí vai depender. Mas assim, claro que para quem tá chegando, pagar um mês de depósito de calção é bem melhor, né? Porque aí pelo menos não são, assim, não é muito dinheiro que vai. Bom, mas eu posso explicar direitinho em outro vídeo em relação aos aluguéis aqui, as rendas aqui de casa, de quarto,
tá? Mais especificamente em outro vídeo, porque eu quero dar as dicas. Então, assim, quando a pessoa sai do Brasil, por mais qualificada que ela seja, né? Aí tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, e ela vem para outro país, que seja Estados Unidos, Europa, algum país da Europa. Só que pode ser que ela não consiga emprego nos primeiros meses, né? Por mais que tenha documentação ou não, tá, gente? Com documentação é um pouco mais fácil, logicamente, porém, às vezes também depende da sorte, de vários fatores, tá? Então tem que pensar que você tem que juntar um dinheiro para se manter no país durante 3, 4 meses, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer, o que você vai encontrar pelo caminho. Então, se programe com o dinheiro da renda, para você pagar a sua renda durante uns 4 meses, tá? Por exemplo, 250 vai dar aí 1.000 euros, tá? Mais o valor do depósito. Pensa assim, guarda esse 1.000 euros, que dá mais de 4.000 reais, para o seu aluguel, entendeu? Eu sei que é difícil e tal, só que é uma segurança que você vai ter, porque pode ser que você não encontre emprego nesse período, ou mesmo se você encontrar, é um dinheiro que você tem de reserva. E não só do aluguel, assim como da alimentação, tá? Do transporte, do que você queira fazer. Então, junta pelo menos do aluguel, do transporte e da alimentação, assim, particularmente, eu acho super importante você juntar dinheiro para no mínimo 4 meses, tá? Para se manter. Porque você não sabe se você vai conseguir emprego até lá. Então, para você não ficar no desespero, pega e junta esse dinheiro, tem uma garantia que você tem esse dinheiro durante 4 meses. Porque emprego às vezes não é fácil e depende da sorte e de outros fatores também. Outra dica é vir preparado psicologicamente para receber muitos nãos. Pode ser que você tenha sorte e consiga, na primeira entrevista, um emprego. Ótimo, vai ser maravilhoso. Assim como pode também você bater em muitas portas, fazer muitas entrevistas e receber muitos nãos. Então, não fique desanimado, eu sei que não é fácil. São coisas que acontecem, ainda mais se você não tá no seu país, às vezes pode ser um pouco mais complicado, assim como pode não ser também, tá, gente? Mas você tem que, eu acho que se preparar psicologicamente, não vamos dizer pro pior, tá? Mas para essas coisas que podem vir a ocorrer, tá? Então, se prepara, porque você vai pegar, se você optar pelo transporte público, vai andar pra caramba, vai pegar muito transporte, vai comprar muito jornal, em questão de telefonia, é bom você ter um plano aqui também, que é outra dica, fazer um plano aqui de celular, né? Ou aqui onde você for, celular que você possa falar ilimitado, porque aí você não vai se preocupar, porque você vai ter que ligar para marcar muitas entrevistas e outros aspectos. E por mais que você tenha qualificação, né? Como eu falei anteriormente, às vezes você vai ter que se deparar com determinadas funções a exercer em outros países que não seja da sua área profissional. Os chamados subempregos, tem gente que não gosta dessa palavra, só que eles são de extrema importância, né? Ainda mais quando você está em um país que você ainda não sabe muito bem, você não tem família, você não tem amizade, você precisa daquela grana para sobreviver. Então, assim, você vai acabar não optar, mas você vai ser obrigado a exercer determinadas funções. Sei lá, limpeza, construção civil, coisas que você talvez nunca tenha feito na vida, né? Mas são as oportunidades que surgem e que são aquelas que você tem que aproveitar, porque senão você não consegue se manter naquele país. Só que também tem que ter paciência, porque inicialmente, às vezes, as coisas são assim, não vai surgir o emprego dos seus sonhos, mas ou na sua área profissional que seja. Só que já é uma grande ajuda, tá? Às vezes você vai se adaptar com o dia a dia, né, a essas funções, a esse tipo de atividade que você for fazer. E não desanimar, porque o começo não é fácil. E eu acho que você também tem que saber lidar com a solidão, ainda mais se você vem sozinho, não vem o casal, ou não vem com amigo, sei lá. Você vem sozinho. Então você vai às vezes morar num quarto e você vai se deparar com uma solidão, assim, nossa, não adianta, você vai ligar a televisão,
pra ouvir o barulho, pra te fazer companhia. Então, eu sei que tem gente, ainda mais assim, que tem muita amizade no Brasil, tem família, tudo por perto. Pra se adaptar, às vezes leva um tempo, tem gente que fica com depressão e tudo mais. Aí depois tem o clima, que às vezes é totalmente diferente do Brasil, que aí também vai atrapalhar um pouquinho nessa adaptação. Então, se preparar pra esse tipo de coisa, porque a vida é assim, mas depois você vai fazendo amizade, depois você pode trazer sua família, né? Depois as coisas vão se ajeitando. A gente sabe dos impostos que existem no Brasil, são altíssimos, e as coisas acabam ficando super caras, né, os produtos. E quando a gente chega num país assim um pouco mais desenvolvido, Estados Unidos e algum país da Europa, sei lá, algum país que seja bem, que os impostos não sejam tão elevados em cima dos produtos. A gente fica doido querendo comprar tudo e é aquela coisa, né? Só que eu aconselho no começo tentar se segurar, sim, financeiramente, e não gastar com coisas desse tipo, porque você não sabe, né, o dia de amanhã, você não sabe se você vai conseguir emprego, se você vai conseguir se manter com aquele dinheiro que você trouxe. Então, é super importante que eu sei que é difícil, porque você vai encontrar, por exemplo, um Nike que você, tipo, no Brasil são R$ 500, aqui você vai encontrar por 50 euros. Mesmo se você converter, vai valer muito, muito a pena, tá? Só que aí tem isso, tem mais uma coisa. Você vai trazer o dinheiro do Brasil, então você vai ter que usar a conversão de moedas, tá? Porque você trouxe o dinheiro do Brasil. Eu não gosto de usar porque, assim, para quem já mora aqui, porque você ganha em euro e vai gastar em euro. Então é diferente, mas você vai vir com o dinheiro do Brasil, então você vai converter essa moeda. Então realmente você vai ter tudo que você for ver, o valor, converte mesmo, porque é um valor, é um dinheiro que você trouxe do Brasil. Entendeu? Agora no momento, a partir do momento que você ganha em euro aqui, ou que seja em dólar, você ganha na moeda do país, aí sim, você está ganhando naquela moeda, você vai gastar naquela moeda. Então não existe mais conversão para você, tá? Mas no começo tenta segurar um pouco, porque as dificuldades podem surgir, então você tem uma reserva. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar assim muito, muito longo, essas são as dicas que eu particularmente acho que são importantes, pelo menos no início, para você que está pensando em sair do Brasil. Então, se programe bastante, principalmente financeiramente, tá? Eu sei que pode levar algum tempo, só que pensa pelo menos, no mínimo, 3, 4 meses para se manter, em relação pelo menos à moradia, ao transporte e à alimentação, tá? Moradia é o que é mais caro, tá? O transporte, se você comprar um combinado, também fica mais em conta. E a alimentação é super em conta, super barato, dependendo das suas necessidades, lógico, só que é o mínimo, vamos dizer assim, é o mais barato que tem. Só que pensa direitinho, 4 meses no mínimo para se manter, porque as coisas podem correr super bem, né? Vai ser ótimo, mas assim também como pode surgir algumas dificuldades e então você tem aquele dinheiro que está reservado. Então, mesmo que você não venha a utilizar esse dinheiro dos 4 meses, assim, não paga tudo de uma vez, eu não vou pagar a renda toda 4 meses, não. Eu vou deixar no banco, quando eu chegar no país, eu vou abrir uma conta, vou deixar no banco e vou me mantendo com aquele dinheiro. Caso eu arranje um emprego, daí você deixa como uma reserva, que também é bem bacana, né? Um dia que você precisar, você tem. Então essas são as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram mais vídeos assim relacionados a esse assunto ou que seja de outro assunto relacionado à Europa, né? Porque eu moro em Portugal, em Lisboa, Portugal. Então pode comentar, tá aqui embaixo. Eu espero que tenha ajudado você, tá? E um super beijo. Tchau, até a próxima.